Com a palavra, presidente Collor. Muito obrigado, Sua Excelência, senador Paulo Paim, presidente desta sessão, senhoras e senhores senadores. O principal motivo que deflagrou a série de manifestações populares que estamos vivenciando em todo o país foi o aumento do valor das tarifas dos transportes públicos coletivos. A mobilização se deu inicialmente em São Paulo, mas rapidamente se estendeu pelos outros estados e demais cidades brasileiras. O fato, senhor presidente, é que os gastos do trabalhador com o transporte sempre foi oneroso à sua renda mensal. Por isso mesmo, em 1985, foi criada por meio da Lei 7.418 o Vale Transporte, como forma de auxílio à grande massa de trabalhadores que dependem do transporte coletivo. Trata-se de um instituto já consagrado e plenamente aceito e absorvido por toda a sociedade brasileira. Como definição, o Vale Transporte é o benefício que a empresa antecipa ao trabalhador para que ele possa fazer frente a despesas de deslocamento, residência-trabalho e trabalho-residência. O financiamento do Vale Transporte é uma obrigação do empregador, salvo se ele disponibilizar por meios próprios ou contratados o transporte do empregado. Consiste, assim, numa das grandes conquistas da classe trabalhadora brasileira. Com quase 3 décadas em vigor, esse benefício, inicialmente facultativo, passou a ser obrigatório somente após 2 anos, melhor dizendo, de sua edição. Adotado aos poucos pelas empresas, o Vale Transporte tornou-se a principal base, a principal fonte de financiamento para o transporte urbano e é responsável por cerca de 50% do faturamento do setor. Contudo, 6% do gasto total com transporte é atualmente custeado pelo próprio trabalhador, o que, na prática, configura mais uma despesa no seu já apertado orçamento mensal. Nesse sentido, senhor presidente Paulo Paim, senhoras e senhores senadores, apresentei hoje aqui no Senado Federal um projeto de lei propondo isentar o trabalhador de qualquer participação no custo do Vale Transporte, ou seja, extinguindo aquela participação de 6% que lhe era devida. A iniciativa justifica-se por uma razão muito simples. Essa desoneração significa um aumento considerável de renda para o trabalhador no atual contexto e da consequente queda do seu poder de compra, com impostos desprezíveis, vale dizer, nos custos e nos preços das empresas. A título de exemplo, um trabalhador que mora em Osasco, na Grande São Paulo, e se desloca diariamente para o trabalho na capital, desembolsa em cada trecho de ida e volta R$ 6,20. Por dia, o custo do transporte sai a R$ 12,40, o que representa por mês R$ 272,80. Desse total é descontado de seu salário R$ 16,56, que correspondem exatamente aos 6% de sua participação no Vale Transporte. É esse valor, portanto, de R$ 16,36 que ele deixará de pagar automaticamente de acordo com o projeto de lei que hoje apresentei. Ao ano, isso representa, somente por este exemplo, uma economia para o trabalhador na ordem de R$ 200. E isso num caso específico que tirei como um exemplo do trajeto Osasco-São Paulo, fora aqueles que utilizam vários transportes por dia para chegar ao seu local de dedicação ao seu serviço. Ressalte-se ainda, senhor presidente Paulo Paim, e isso é importante esclarecer, que essas despesas adicionais, que aparentemente passarão a ser arcadas pelo empregador, representam custos operacionais da empresa e, como tal, pela legislação hoje em vigor, são passíveis de serem abatidas de sua receita para fins de apuração do seu lucro tributável no imposto de renda. Ou seja, não haverá, assim, qualquer impacto negativo para as empresas e, consequentemente, no chamado custo Brasil, que tanto onera o setor produtivo do país. Acredito assim, senhor presidente Paulo Paim, que essa proposta será muito bem acolhida por esta Casa, por ser uma importante contribuição legislativa que vai exatamente ao encontro dos atuais anseios da população, muito especialmente da classe trabalhadora mais dependente dos transportes públicos. Trata-se, portanto, do cumprimento do nosso papel aqui no Congresso Nacional, em resposta rápida à mais iminente reivindicação das ruas.
Caberia até mesmo, se assim entender a direção e as lideranças das duas casas legislativas, apreciarmos a matéria em regime de urgência, de modo que em 2 ou 3 semanas, antes mesmo do recesso parlamentar, poderíamos ter a proposição aprovada e transformada definitivamente em lei. É a proposta que apresento, senhor presidente Paulo Paim, é o apelo que deixo à consideração de todas as senhoras senadoras e os senhores senadores. Muito obrigado, senhor presidente Paulo Paim, senhoras e senhores senadores. Senhor presidente e senador Fernando Collor, primeiro cumprimentar pela iniciativa. Essa é uma pauta que, com certeza, tem o apoio total dos trabalhadores de todo o país. O seu projeto já está na mesa. Nós vamos, de imediato, encaminhar para as comissões competentes e eu me coloco à disposição para relatar, se assim o presidente da comissão correspondente entender, na íntegra, sem nenhuma alteração. Parabéns pela iniciativa. Muito obrigado a Vossa Excelência, senador Paulo Paim.